Questão 21 trabalha com o tema chamado tabela verdade, que é um dos temas que a banca adora cobrar em seus certames. Considere os operadores lógicos e ou exclusivos se e se somente se representados respectivamente por circunflexo, V cortado, né, V sublinhado, seta para a direita e a seta em ambas as direções. Então aqui ele está falando dos operadores lógicos. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Como que a gente resolve esse tipo de questão? A gente vai matando um a um os operadores. O primeiro operador que ele está me dando aqui é o operador do condicional. O se então, que ele chamou aqui apenas de se. É importante você fazer as leituras de várias questões que a banca coloca para poder você verificar como ela gosta de cobrar. Porque às vezes você estudou lá, olha, é se então. Chegou na hora da prova, estava escrito só se. E agora? É o se então? É o se então porque ele me dá aqui a setinha que representa esse condicional. Então a gente faz a tabela da condicional, coloca duas proposições, P e Q, faz o condicional entre essas duas proposições e depois faz a avaliação desse item. Então vamos colocar aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e aqui falso com falso. No meu condicional só tem uma linha que vai dar falso, que é quando eu tenho aqui verdadeiro e falso, que é o famoso vera ficha é falsa. Todo macetão aí de cursinho é dado em cima da vera ficha falsa. O restante é verdadeiro. E aí nós vamos analisar o que nós temos aqui na questão. 15 é um número que é menor do que 12? 15 é menor do que 12? Não, isso aqui é falso. Então vou ter falso, então 4 maior que 2, verdadeiro. Resultado lógico dessa proposição, quando eu tenho aqui falso, então verdadeiro, é verdadeiro. Então quando ele diz aqui, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta, nós já achamos a letra A. Só que é importante você aprender a fazer todas. Então vou fazer todas as outras para a gente verificar que as outras vão dar um resultado errado. Tá? A hora ele diz que é falsa, vai ser verdadeira. E quando ele diz que é verdadeiro, vai ser falso. Como eu tenho outro condicional aqui embaixo, aqui ele está me dizendo que 15 é menor que 12. 15 menor que 12 é falso. E aqui ele está dizendo que 4 é maior que 2. Isso aqui é verdadeiro. O resultado lógico disso aqui a gente viu que é verdadeiro, só que aqui ele está dizendo que é falso. Então isso aqui estaria errado. Agora a gente vai pegar outro operador. O operador aqui é a conjunção. Então isso aqui vai sair. Isso aqui vai sair. E nós vamos fazer a conjunção. A conjunção é o i. O i só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então a linha mais importante é essa primeira. O restante vai ser falso. Você coloca aqui todo mundo falso. E agora faz a análise do i. Aqui 12 Aqui, como é todo mundo igual, na verdade aqui está todo mundo igual, então eu já sei que vai ser falso o operador, que a gente vai ficar mudando esse operador, verdadeiro. Quando eu coloco aqui na letra B a proposição falsa e verdadeira é verdadeira, quando a gente coloca o i é só analisar. Ó, falso com verdadeiro, qual o resultado lógico? Falso. Então aqui está fora. Agora a gente vai fazer com o ou. O ou, o que acontece quando a gente faz com o ou? O ou ele vai ser falso apenas nessa opção aqui, quando eu tiver ambas as proposições falsas. O restante vai ser verdadeiro. Você preenche todo mundo com verdadeiro e analisa o que ele está dizendo. Falso ou verdadeiro, resultado lógico verdadeiro, aqui ele diz que é falso. Por isso que está errado. E a letra D nós temos um bicondicional. Como que a gente trabalha com um bicondicional? O se e somente se. O se e somente se ele só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Então, quando eu tenho verdadeiro com verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Quando eu tenho falso com falso, o resultado também é verdadeiro, porque você tem as proposições com o mesmo valor lógico. E no miolo aqui a gente vai ter falso. Como ele está dizendo aqui que falso com verdadeiro, aqui no meu bicondicional vai dar um resultado verdadeiro, olhando aqui a gente encontra que é falso. Então essas quatro opções que foram dadas, as letras B, C, D e E, elas estão erradas, porque quando a gente analisa utilizando a tabela verdade, não dá certo. A única que vai dar certo é a letra A. Quando você tem falso, então verdadeiro, no teu condicional, o resultado lógico é verdadeiro. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 22 da IBFC. É uma questão que aborda o tema tabela verdade. Considerando que os símbolos circunflexo, V, seta para a direita e seta dupla representam operadores lógicos e significam e, ou, então e se somente se, respectivamente, analise os seguintes testes lógicos e dê os valores de verdadeiro ou falso.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então a gente vai colocar aqui quem é verdadeiro e quem é falso e vai colocar essa sequência de cima para baixo para poder marcarmos o item correto. Aqui nós temos uma conjunção, que é o nosso i, disjunção, que é o ou, se somente se, né, o bicondicional, condicional, e aqui novamente uma disjunção, que é o ou. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Primeiro a gente faz a tabela verdade do operador, então coloca-se aqui duas proposições, coloca-se a operação entre elas na tabela verdade, coloca-se os valores lógicos possíveis para essas duas proposições simples, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aí a gente vê o resultado lógico que isso vai dar de acordo com o conectivo. Quando eu coloco aqui uma conjunção, aqui será verdadeiro, só será verdadeiro quando ambas as proposições simples forem verdadeiras e o restante será falso. Depois a gente volta, faz o cálculo. Então aqui eu tenho 32 menos 3 vezes 12. 3 vezes 12 vai dar 36. 32 menos 36 menos 4. Ele está dizendo que dá menos 4. Então isso aqui é verdadeiro. Aí a gente vai fazer essa análise. Verdadeiro e o resultado de 12 com mais 15, sim, é 27. Então tem o verdadeiro com verdadeiro. Qual é o valor lógico que eu vou ter aqui da minha conjunção? Vou ter verdadeiro. Então aqui nesse caso a gente já coloca um Vzinho, tá? E já elimina aqui a letra C e a letra E, porque eles começam com F. Agora a gente vai fazer o próximo. O próximo nós temos um OU. Então a gente vai trocar esse operador e vai fazer a tabela verdade. Fazendo a tabela verdade desse operador aqui, que é a nossa disjunção, nós vamos ter falso. Note que sempre eu vou começar por um ponto específico da tabela verdade. Comecei aqui no nosso OU pela última linha, que é falso. É a única condição que ela vai ser falsa. O restante é verdadeiro. E agora a gente vai fazer aqui o cálculo. 15 mais 2. 15 mais 2 dá 17. 17 não é diferente de 17. Então isso aqui é falso. Isso aqui que ele está me dizendo é falso. Aí a gente vai ter um falso ou resultado aqui de 18 menos 9. 18 menos 9 igual a 9. Então isso aqui que ele está me dizendo é algo verdadeiro. Olhando aqui na tabela verdade, ó, falso com verdadeiro, valor lógico, verdadeiro. Então colocamos um Vzinho, certo? E podemos eliminar tanto a letra A quanto a letra D. Sobrou aqui só a letra B. Eu vou fazer todos eles, mas a gente já poderia marcar aqui a letra B como a alternativa correta. Como que funciona o nosso bicondicional? Aqui eu tenho um bicondicional, monta-se a tabela do bicondicional. Tabela do bicondicional, ela só vai ser verdadeira quando as proposições forem iguais. Então, no caso, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Falso e falso, o resultado também é verdadeiro. E aqui vai ser falso e aqui vai ser falso. Fazendo aqui a nossa divisão, 12 por 4 dá 3. 3 é igual a 4. Resultado lógico falso. Então, a gente coloca que isso aqui é falso. E aqui 25 menos 13, 25 menos 13 dá 12. 25 menos 13 dá 12, então é verdadeiro. E aí aqui eu venho na tabela, falso com verdadeiro. Resultado lógico deu o quê? Falso. Então preencha aqui como falso. Para que esse item esteja correto, todas as outras têm que ser falso também, né? Essas três aqui tem que ser falsa. Então agora eu vou ter aqui um condicional. Vou ter um condicional aqui. Vou fazer a minha tabelinha do condicional. Na tabela do condicional, por onde é que a gente começa? A gente começa pelo verdadeiro e falso. Apenas essa linha aqui vai gerar um resultado lógico falso. O restante vai ser verdadeiro. E aqui a gente vai fazer essa divisão. 48 dividido por 4 igual a 12, verdadeiro. E 16 mais 17 é igual a 33, não diferente. Note que deu exatamente a linha que a gente começou. Verdadeiro e falso, resultado lógico falso. E aqui nós temos um ou. Para que o ou seja falso, a gente já viu que ambas têm que ser falsas. Então, 13 com mais 12 não é igual a 9, é falso. Ou 1 mais 1 é igual a 3 também é falso. O resultado lógico dessa proposição composta é falso. Colocamos aqui um F e marcamos, sem dúvida alguma, a alternativa correta como a letra B. Se A e B simbolizam, respectivamente, as proposições João recebe uma promoção no emprego e João compra um carro novo, considere a proposição composta, se A, então B, para analisar as afirmações. Como que eu sei qual é o tipo de proposição composta que eu tenho? As proposições compostas elas podem ser de 5 tipos. E aí é importante você saber qual é o símbolo que está sendo utilizado, porque a banca gosta de cobrar. Então, se você está estudando para concurso da IBFC, você deve saber quais são os símbolos e os nomes das proposições.
O símbolo da seta para a direita é o símbolo do condicional. O condicional é lido como se então. Então tem uma proposição que a gente faz a leitura como se A, então B. E aí nós vamos construir a tabela verdade dessa proposição composta para poder fazer a análise da questão. Nós temos aqui a tabela verdade. Normalmente a gente aprende a fazer com as letras P e Q, mas se a gente troca aqui, coloca a letra A e a letra B, vai ficar se A, então B também, e a tabela verdade não vai mudar. Se você mudar essas letras aqui, vai continuar sendo a mesma tabela verdade. O que ele está dizendo? Assinale a alternativa correta. E aí, para a gente assinalar a alternativa correta, a gente vai verificar se o que ele está dizendo no item ele é verdadeiro ou falso. Não essa situação que ele coloca aqui, tá? O que a gente vai avaliar é se o que ele está dizendo é verdadeiro ou falso. A proposição composta, se A, então B, é falsa, se A é falsa e B é falsa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui, ó, o A sendo falsa e o B sendo falso. O que a gente vai ter? A gente vai ter um resultado lógico verdadeiro. Então, isso aqui que ele está dizendo é errado. Tá? Isso aqui não está certo. O que ele falou aqui no item 1 é algo que está errado. Então, é algo que é falso. Certo? Ele não está se referindo, quando a gente procura aqui a alternativa correta, a gente vai ver que as afirmações elas podem estar sendo verdadeiras ou estar sendo falsas. A afirmação como um todo. A proposição composta se A, então B, é verdadeira, se B é verdadeiro e A é verdadeiro. Então, se a gente tem aqui, ó, B verdadeiro e A verdadeiro, certo? Note que aqui ele está colocando na ordem primeiro dando o B, certo? Se B e A são verdadeiros, quando a gente faz o condicional entre os dois, qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Então, isso aqui que ele me deu está certo. Vamos analisar o próximo. A proposição composta, se A, então B, é verdadeira. Se A é falsa e B é verdadeiro, então vamos analisar. A falso, B verdadeiro. Qual é o resultado lógico dela? Verdadeiro. Então, isso aqui também está certo. Agora, a gente vai analisar as informações. Apenas a segunda afirmação é verdadeira? Olha só, o que ele está falando é com relação à afirmação. Ele não está falando com relação ao que está dentro da afirmação. Essa afirmação aqui ela é falsa, essa é verdadeira e essa é verdadeira. E é com base nisso aqui que a gente vai fazer a análise. Então vamos olhar agora. Apenas a terceira afirmação é falsa? A terceira afirmação não é falsa. Apenas a segunda afirmação é falsa? Também não é falsa a segunda. Todas as afirmações são verdadeiras? Também não. Apenas a primeira afirmação é falsa. Isso aqui está correto. Então, quando a gente fez a análise aqui dessa informação, encontrou algo que é errado, logo essa afirmação que ele está dando aqui, ela não é verdadeira, ela é falsa. Por isso que a alternativa correta dessa questão vai ser a letra E. Analise as sentenças a seguir, verificando quais resultam em valores lógicos verdadeiros e quais resultam em valores lógicos falsos. Considere que os símbolos, seta para a direita e seta nas duas direções, representam os operadores lógicos se então e se e somente se, respectivamente. De acordo com as sentenças apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo dos valores lógicos das proposições. Então, ele me dá aqui o valor, os operadores. Nessa questão, ele me diz quem são, se então, né, que é o condicional, e o bicondicional, que é o se e somente se. E aqui ele me dá 4 informações onde a gente vai julgar como verdadeiro ou falso. A probabilidade de se escolher ao acaso um número maior que 6 no conjunto A igual a 2, 5, 8, 25, 1 e 2 é de 50%. Essa questão ela é de raciocínio lógico matemático. O matemático vem de situações onde você vai ter que usar a parte matemática para poder fazer o julgamento. Nesse caso, a gente vai usar o conceito de probabilidade, que são os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Nesse caso, quantos números eu tenho que são maiores que 6? Eu tenho 8, tenho 1, o 25 e o 12. Então, eu tenho 3 valores que são maiores que 6, de um total de 6 valores. Como eu quero em porcentagem, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então, aqui eu vou ficar com 3 vezes 100, 300. 300 dividido por 6, 50. Então, eu tenho 50%. Metade dos valores aqui desse conjunto, eles são maiores que 6. Então, esse item aqui é um item verdadeiro. A gente coloca aqui um V. A negação da negação de uma proposição resulta na própria proposição. Então, nós temos o seguinte, a negação da negação de uma proposição. Então, quando eu tenho uma dupla negação, vai gerar para nós a própria proposição. Então, ele está me dando um item que também é verdadeiro. Então, eu já tenho 2 verdadeiros. Aqui eu tenho um condicional. Então, a gente vai construir a tabela verdade do condicional. Então, vou colocar aqui a proposição se P, então Q. E vamos construir também do bicondicional.
para poder a gente já ter essas duas tabelas verdades prontas para fazer os cálculos e analisar. Então aqui a gente coloca verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e aqui falso com falso. Cada uma das tabelas tem um truque para a gente construir. No caso do cientão, a gente vai avaliar uma linha só e já consegue construir toda a tabela, que é essa segunda aqui, verdadeiro com falso, resultado lógico falso. O restante é verdadeiro, então V, V e V. No caso do bicondicional, a gente vai avaliar quando eu tenho aí as proposições com o mesmo valor lógico. Então, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, elas se equilibram, está verdadeiro. Quando eu tenho falso e falso, elas se equilibram, também fica verdadeiro. E aqui nesses dois casos será falso. Com esses valores, a gente vai vir aqui fazer os cálculos e depois verificar o que vai dar. Então, aqui eu tenho 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. 3 é igual a 2? Não, isso é falso. Então, eu já sei que vai ser falso. Então, 5 mais 2, 7. 7 é igual a 8? Também não, falso. Falso com falso, resultado lógico verdadeiro. Colocamos aqui um V. Por enquanto, deu todo mundo verdadeiro. E o último eu tenho aqui a raiz de 169, que é 13. Ele está dizendo que é maior do que a raiz de 225, que é 15. Então, aqui eu tenho um item que é falso. Tá? Isso aqui vai ser falso. A gente já coloca aqui o falso. Se e somente se 4 maior que 3. Isso aqui é verdadeiro. Como eu tenho aqui falso e verdadeiro, ó, olha só o que eu tenho. Falso e verdadeiro. Resultado lógico falso. Fazendo aqui de cima para baixo, a gente vai ficar com V, V, V e F. Qual alternativa tem essa sequência? Letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 25 trabalha aqui com um tema chamado tabela verdade, que é um dos temas que a banca adora cobrar. Sendo P uma proposição lógica verdadeira e Q uma proposição lógica falsa, e de acordo com a lógica proposicional e os conectivos lógicos, é correto afirmar que. Então ele está perguntando aqui basicamente o seguinte: qual dessas situações está correta? Aqui ele está colocando 4 tipos de conectivos. Ele está colocando um condicional, que é essa setinha para a direita, um bicondicional, que é a setinha nas duas direções, o I, que é esse chapéuzinho, e o OU. Então vamos fazer primeiro essa tabela verdade aqui do condicional. Eu vou fazer as tabelas separadas. Então eu vou colocar aqui duas proposições quaisquer, P e Q, e vou fazer aqui o condicional entre P e Q. Então verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Não seja preguiçoso. Faça a tabela, coloque os valores e depois faça a conferência. Então aqui eu vou ter a única linha que eu tenho que olhar no meu condicional, basicamente é essa, que dá o resultado falso. As demais são verdadeiras. Agora a gente vai fazer a análise de acordo com o que ele me deu aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, minha proposição P ela vai ser verdadeira e minha proposição Q ela vai ser falsa. Então a gente vai colocar aqui esses valores, na tabela verdade e vai ver o que dá. Verdadeiro com falso, resultado lógico é falso. O que ele está dizendo aqui na letra A? Que o resultado é verdadeiro. Então aqui eu já tenho um item que está errado. Agora a gente vai fazer a tabela verdade do bicondicional. Precisa apagar tudo? Não, não precisa apagar tudo. Vou apagar aqui os valores lógicos e vou colocar a setinha dupla, né? A setinha do bicondicional. O bicondicional ele será verdadeiro quando ele tiver os valores lógicos iguais. Então eu vou ter verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Nessas outras duas opções, o resultado lógico é falso. Agora a gente vai fazer a análise. Quando eu tenho aqui ó, o condicional entre P e Q, ainda aqui no verdadeiro e falso, vai gerar para nós um resultado lógico falso. É justamente o que ele está dizendo aqui na letra B, que é o nosso item correto. Porém, a gente vai conferir a letra C e a letra D e vai verificar que estão erradas. Então, a gente vai fazer um I, a tabelinha verdade aqui do I. O I só será verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras, então a gente vai ter aqui um verdadeiro. O restante das situações é falso. Ele está dizendo que a conjunção, o nomezinho aqui desse símbolo é a conjunção, entre P e Q é verdadeira. Está errado. A conjunção entre eles vai ser o resultado lógico falso. E aqui fazendo o nosso OU, tabela verdade do OU, só será falso aqui, o restante será verdadeiro. Então, como que eu sei fazer essa tabela tão rápido e não esqueço? Porque eu pratiquei muito. Então, se você praticar um pouco, se você colocar essa tabela em prática, se você fizer ela várias vezes, com certeza você vai ficar habilidoso, não vai esquecer e vai te ajudar muito na hora da prova. Olhando aqui o OU, quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado lógico é verdadeiro. Aqui ele está dizendo que é falso. Então, a alternativa correta da questão, sem sombra de dúvidas, vai ser a letra B.
Se o valor lógico da proposição composta, olha só, temos uma proposição composta. Se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdade? Então basta aqui. Bom, vamos identificar o conectivo. O conectivo aqui é um se então. Vou criar aqui duas letrinhas para simplificar a nossa proposição. Então nós temos uma proposição que é o seguinte: se P, então Q. E aí nós vamos fazer a análise dessa proposição e a informação que nós temos é que ela é verdadeira. Vamos construir agora a tabela verdade. É importante que você saiba construir a tabela verdade. É uma tabela que você vai gastar em torno de 30 segundos para fazer, se você treinar um pouquinho. Então você coloca as duas proposições, faz aqui a composta entre elas, coloca as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E vai lembrar o seguinte: o que eu tenho que saber da tabela verdade de uma proposição do tipo condicional? Que quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. E em todos os outros casos, o resultado é verdadeiro. Qual é a análise que a questão está querendo que você faça? Ela está querendo que você faça o seguinte: você fixe uma possibilidade para a proposição P, onde independente do que você coloque em Q, seja verdadeiro. Então nós temos aqui o seguinte: vou trocar aqui o lápis para outra cor. Se eu considerar que a proposição P ela é falsa, então vou colocar aqui, se P é F, o que acontece? Eu vou ter falso, então, alguma coisa. Esse alguma coisa, ele tanto pode ser verdadeiro quanto falso. Então, independente do que você vai colocar aqui do outro lado, verdadeiro ou falso, o resultado lógico disso aqui vai ser verdadeiro. Então, é uma possibilidade. Uma das possibilidades é você fixar o teu P como falso, e aí a outra proposição vai ser verdadeiro ou falso, independe. Ou você vai ter o seguinte: ou você fixa a segunda parte como verdadeira, você pega a proposição Q e fixa ela como verdadeira. E aí, independente do que você coloca na proposição P, você vai ter um resultado lógico verdadeiro. Então, a questão quer que você faça isso. Então, aqui vai ser tanto faz, VOF, tá? Se Q é V. Então, verdadeiro. Então, nessa situação ou nessa situação aqui, você vai ter sempre o resultado lógico verdadeiro. E agora você vai fazer a análise dentro das alternativas. Você vai voltar nas alternativas, já tem tudo que você precisa aqui para fazer a tua análise da resposta correta. O valor lógico da proposição Marcos é professor seja verdade. Olha só, se o valor lógico Marcos é professor for verdade, ele não garante que você tenha uma proposição composta do tipo condicional verdadeiro. Então isso aqui está fora. Para que você garanta isso, lembre-se, a proposição P, ela é Marcos é professor. Então, para que você garanta isso, o Marcos é professor tem que ser falso. O valor lógico da proposição Marcos trabalha 12 horas por dia seja falso. Marcos trabalha 12 horas por dia é minha proposição Q, então isso aqui está errado. Porque quando a gente fixa o Q, ele tem que ser verdadeiro para que aí, independente do que você coloca lá na outra proposição, o resultado dê verdadeiro. Então, tudo bem, vamos para a letra C. O valor lógico da proposição Marcos é professor seja falso. E aí sim, se essa primeira parte na tua proposição do tipo condicional for falsa, independente do que você coloca aqui, verdadeiro ou falso, o resultado lógico vai ser verdadeiro. E era justamente isso que a questão estava querendo, né? Que você fizesse essa interpretação. A alternativa correta aqui vai ser a letra C, e a gente vai verificar a letra D e vai ver que também está errada. O valor lógico da proposição Marcos é professor é verdade, então ele está dizendo, olha, a primeira parte é verdadeiro, e o valor lógico da proposição Marcos trabalha 12 horas por dia é falso, e a segunda parte é falsa. Olha o que vai dar. Falso, e o que eu tenho? Uma proposição verdadeira. Então isso aqui também está errado. Então nesse caso, qual é a sequência? Proposição composta, identifica o conectivo, monta a tabela verdade, verifica as possibilidades que você fixando uma dessas proposições com o valor lógico, independente do que coloca na outra, vai ser verdadeiro, e depois vai fazer análise dentro das alternativas. Era justamente esse tipo de análise que a banca estava cobrando nessa questão. Não é uma questão tão simples, mas é uma questão interessante porque você trabalha várias coisas, vários conteúdos dentro da parte de tabela verdade, dentro da parte de tabela verdade de uma condicional. Considere as afirmações sobre lógica propositiva e sua análise por meio de tabelas verdades. Tabela verdade é o assunto queridinho da banca IBFC, então você tem que aprender a construir e fazer análise. Analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, o primeiro tipo de proposição que nós vamos construir é a conjunção.
vamos fazer a conjunção entre duas proposições e analisar essa informação. Então, colocamos aqui as duas proposições, P e Q, fazemos aqui a conjunção, que é o nosso I, colocamos todas as possibilidades de valores lógicos, então você coloca aqui todas as possibilidades, e vai ter que lembrar o seguinte, qual é a linha mais importante aqui na minha conjunção? A primeira linha. Então, essa linha é a minha base para criar minha tabela verdade. Sabendo dessa primeira linha, que ela é verdadeira e as demais são falsas, a gente já coloca aqui e vai fazer a análise. A conjunção entre duas proposições, P e Q, só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então, a gente coloca um Vzinho aqui. Sabendo que a primeira é verdadeira, a gente já elimina a letra C e a letra D. Só tem agora duas alternativas, 50% de chance. Agora, a gente vai fazer a proposição do tipo disjunção. Colocamos aqui a disjunção entre duas proposições. E qual é a linha que é importante na disjunção? Na disjunção, a linha importante é essa última. Porque a disjunção ela vai ser falsa quando ambas as proposições forem falsas. Então, você coloca um F aqui e nos demais casos coloca verdadeiro e vai fazer a análise. A disjunção entre duas proposições, P e Q, só é verdadeira se ambas forem verdadeiras? Não. Ela só é verdadeira, ela vai ser verdadeira, na verdade, em três situações. Ambas verdadeiras ou uma das duas verdadeiras. Então, você coloca aqui um F de falso, elimina a letra B e vai ser a letra A. Mas a gente vai analisar também essa daqui. Tá? É importante analisar todos os detalhes, fazer todas as anotações para que você entenda realmente como proceder na hora da prova. A disjunção entre a negação de duas proposições falsas é verdadeira. Então, vamos pegar duas proposições falsas, vamos fazer uma disjunção entre elas e depois a gente vai fazer a negação. Então, a disjunção entre duas proposições falsas vai gerar um valor lógico falso. É a única situação que fica falso. Então, você coloca aqui um falso e agora faz a negação. A negação dessa proposição que é falsa passa a ser verdadeira. E olha só o que ele está dizendo, que a disjunção entre a negação de duas proposições falsas é verdadeira, por isso que aqui também é verdadeiro. E aí nós vamos ter aqui a letra A como a alternativa correta. Questão 28 aborda o tema tabela verdade. Eu digo para você com toda a segurança que é o tema mais importante para você estudar para os concursos da Banca BFC, pois é o que ela adora cobrar. Quase tudo que ela faz depende um pouquinho da parte da tabela verdade. Então aqui nesse caso ela vai dar uma proposição composta. Essa proposição tem como conectivo principal um se então e tem os conectivos também o ou e o i. E aí ela divide essa proposição composta em 4 pedaços, em 4 partes e chama de P1, P2, P3 e P4. Então, ela pegou a proposição composta, dividiu em 4 proposições simples e me deu uma tabela verdade, onde nessa tabela verdade ela quer saber qual o valor lógico do A e do B. O que a gente faz para resolver esse tipo de questão? Nós vamos construir a tabela verdade dos conectivos que temos na proposição composta para depois aplicar dentro da questão. Quais são os conectivos que eu tenho? Eu tenho o i, o ou e o se então. Então, eu vou criar aqui uma tabela verdade. Vou colocar 2 proposições simples. Vou colocar todas as possibilidades de valores lógicos para essas proposições. Então, coloco aqui as 4 possibilidades. Aqui eu faço um i entre elas, né, uma conjunção. Aqui eu faço um ou e também faço um se então. Eu vou precisar desses valores lógicos para poder resolver a questão de forma tranquila. Então, aqui a gente vai colocar, deixa eu colocar outra cor, vai ficar melhor. Verdadeiro. Quando você tem uma conjunção, ela só é verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Nos demais casos, a gente coloca um F, pois será falso. O ou só será falso quando eu tiver ambas as proposições falsas. No restante dos casos, você coloca verdadeiro. E o teu condicional ele só vai ser falso nessa situação aqui. Verdadeiro falso gera um resultado lógico falso. Nos demais casos, verdadeiro. Note que eu gastei em torno de 1 minuto para construir a tabela verdade. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai analisar aqui o que ele está me dando. Ele está me dando as proposições P1 e P2, está me dando o conectivo, e aí a gente vai fazer o cálculo do valor lógico. Então, a gente vai fazer aqui do lado, vai ficar melhor. P1 ou P2, analisando verdadeiro com falso, resultado lógico verdadeiro. No ou, se eu tiver pelo menos um verdadeiro, o resultado já vai ser verdadeiro. Então, ambos os casos aqui será verdadeiro. Vou colocar aqui o símbolo do meu condicional, que é o se então. Agora a gente vai fazer o i. Opa, vai ser P3 e P4. E aqui ele me dá os valores lógicos. Quando eu tenho um dos dois falsos, no i eu já coloco aqui falso. E se os dois forem verdadeiros, a gente coloca verdadeiro. E agora a gente vai ter o resultado final, que é justamente o valor
do A e do B, que ele está procurando, né? Que ele está querendo, aliás, que nós estamos procurando. Então, verdadeiro com falso, o resultado lógico vai ser falso. Então, já sei que o meu A aqui vai ser falso. E verdadeiro com verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. De onde eu peguei esse falso, de onde eu peguei esse verdadeiro? Da tabela verdade. Ó, verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, qual o resultado lógico? Verdadeiro. Então, a alternativa correta dessa questão será a letra... Agora a gente vai olhar. O A vai ser F, então eu já tiro isso aqui. E o B vai ser V. Então, vai ser a letra B. Marco a letra B, tranquilamente, respiro e sigo para a próxima questão. Questão 29, tá? Diz o seguinte, eu já resolvi 28, essa é a 29ª questão. Questão 29 da IBFC, tabela verdade das proposições compostas. É comum que a banca IBFC ela coloque um texto, mas nem sempre esse texto vai ser essencial para você resolver a questão. Eu vou ler o texto aqui certinho para a gente verificar isso. Considere as proposições abaixo, P1 e P2, que são parte de material utilizado no curso sobre o Código de Conduta Funcional, CCF, promovido pela Controladoria Geral da Prefeitura de São Paulo, Divisão de Promoção da Ética, Coordenadoria de Promoção de Integridade, COP. Até aí, nada disso aí vai ser utilizado na questão, foi só enrolação. P1. Ética não é julgar o comportamento alheio a partir de um código moral próprio. P2. Ética não é um valor religioso. Considerando a relação de conjunção e das duas proposições acima, P1 e P2, assinale a alternativa que apresenta corretamente a análise por meio de uma tabela verdade. Então, aqui sim tem nossa questão. A nossa questão, basicamente, ela aborda uma conjunção. Então, se você sabe fazer a tabela verdade da conjunção, com certeza você vai acertar a questão. A conjunção entre duas proposições ela é dada da seguinte forma. Ela só terá uma linha verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, a gente vai seguir desta forma em todos os itens. Ó. Quando ambas as proposições são verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro. Então, até aqui está certo e está certo. Essa aqui já está errado. Está fora. Agora, se nós tivermos pelo menos uma falsa, o resultado lógico tem que ser falso. Então, como eu tenho aqui uma falsa, não pode ser verdadeiro. Como eu tenho aqui uma falsa, também não pode ser verdadeiro. Só sobrou essa daqui, onde eu vou ter na proposição P1 e P2 verdade, resultado lógico verdadeiro. Fechou, tá certinho. E em todos os outros casos, na conjunção, o resultado lógico vai ser falso. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra C. Não deixa de ler toda a questão, mas nem sempre todo o enunciado vai ser importante para você resolver a questão, principalmente nas questões da banca IBFC. Outro truque que você pode fazer, eu poderia ter começado a fazer essa questão assim, ó. Considerando a relação de conjunção das duas proposições acima, P1 e P2, assinale a alternativa que apresenta corretamente a análise por meio da tabela verdade. Então, aqui já é minha pergunta, aqui é P1 e P2, tá? P1 e P2, e eu já vou direto aqui para a minha análise da tabela verdade, onde em uma conjunção eu só vou ter um valor verdadeiro se ambos os valores das proposições simples forem verdadeiros. Se não for, o resultado vai ser falso, a alternativa correta é a letra C. E antes de resolver esta questão, eu gostaria de te dizer uma coisa, bem baixinho. Olha, estuda a tabela verdade, porque se você estudar, com certeza você vai acertar várias questões na tua prova. Então vamos para a nossa resolução. Questão 30 da banca IBFC diz o seguinte: considerando o conjunto verdade dos conectivos lógicos proposicionais e sabendo que o valor lógico de uma proposição P é falso, então ele já está dizendo, olha, teu P tem que ser falso. E o valor lógico de uma proposição Q é verdade, é correto afirmar que. Então, nesse caso, você vai construir a tabela verdade desses conectivos e vai fazer análise. Então, colocamos aqui, ó, proposição P e proposição Q. Primeiro, a gente faz aqui a conjunção. Primeiro, ele está falando da conjunção. Então, a gente monta a tabela verdade toda da conjunção e já analisa. Verdadeiro com falso, ou verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na minha conjunção, eu só tenho um resultado lógico que é verdadeiro, que é esse aqui. O restante é todo mundo falso. E aí, o que ele está dizendo? Ele já está me dando aqui que o P é falso e que o meu Q é verdadeiro. Então, vou vir aqui, ó, falso com verdadeiro. Qual é o valor lógico? Falso. O que ele está dizendo aqui? Que é verdade. Então, está errado. Aí, agora, a gente constrói a tabela verdade do OU. Tá? Vamos voltar aqui para o vermelhinho. Fazemos a tabela verdade do OU. Tudo bem. O que diz a tabela verdade do OU? A tabela verdade do OU só será falsa quando você tiver as duas proposições simples falsas. Então, falso com falso vai gerar um resultado lógico falso. O restante dos casos é verdadeiro. Aí agora a gente vai analisar. Quando você tem uma disjunção entre P e Q, que é essa linha que vai mandar aqui para a gente analisar tudo.
O resultado lógico é verdadeiro e ele está dizendo que o resultado lógico é falso. Aqui já era, coloquei aqui. Agora a gente vai fazer o condicional, não pode ter pressa, tá? A tabela verdade você tem que trabalhar com calma. Coloca aqui um se P, então Q. Coloca aqui os valores lógicos. Na tabela verdade da tua condicional só tem uma linha que você tem que decorar, né? Que tem que lembrar realmente. Que é o verdadeiro e falso, que gera um resultado lógico falso. No restante dos casos, o resultado é verdadeiro. Aí vamos para a análise. Condicional entre P e Q, nessa ordem, é falso. Condicional entre P e Q nessa ordem é falso. Então, você tem falso e verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Então, isso aqui está errado. Sobrou a letra D, mas a gente vai colocar aqui esse bicondicional. Esse bicondicional, né, o P, se, somente se, que, nós vamos analisar da seguinte forma. Qual que é a lógica que eu vou utilizar para não esquecer da minha tabela verdade? Quando os valores lógicos forem iguais, a tua balança está em equilíbrio, você vai colocar verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro, você coloca verdadeiro. Falso com falso, você também coloca em verdadeiro, porque vai estar em equilíbrio. O restante dos casos vai ser falso. A gente coloca aqui e agora faz a análise. Do bicondicional entre P e Q é falso. Então, se a gente pega aqui o P que ele me deu F e o Q que ele me deu verdadeiro, olha o resultado lógico lá no bicondicional. Falso. Alternativa correta da questão, letra D. E uma dica de ouro aí para você que está se preparando para os concursos da Banca BFC é estude tabela verdade, porque ela gosta de cobrar e se você souber fazer, se você souber realmente construir as tabelas e aplicar, com certeza você vai acertar bastante questões na sua prova na parte de raciocínio lógico. Então vamos para a nossa resolução. Questão 31 diz o seguinte: se o valor lógico do condicional entre duas proposições é falso, então é correto afirmar que, beleza. Ele falou aqui sobre o condicional e ele fala que o resultado vai ser falso. O que você vai fazer? Você vai construir a tabela verdade. Então você coloca aqui duas proposições genéricas, coloca o condicional entre essas duas proposições, monta certinho, ó, coloca verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E vai lembrar o seguinte, qual é a linha que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar dessa daqui, verdadeiro com falso, resultado lógico falso, o restante dos casos vai ser verdadeiro. Então, como ele está garantindo para mim que vai ser falso, significa o quê? Significa que a proposição P, certo? A primeira proposição ela é verdadeira e a segunda proposição ela é falsa. Então, vamos lá. O valor lógico da proposição, da primeira proposição é falso? Não. Então, a gente já elimina, é verdade. Então, a gente coloca aqui que o primeiro é verdade e o valor lógico da segunda proposição vai ser falso. Então, ele vai estar aqui, ó, alternativa correta, letra B, ó. Vou ler certinho. O valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é falso. É o famoso Vera Fischer falsa. Alternativa correta da questão, letra B. Questão 32 diz o seguinte: considerando o valor lógico das proposições P, 3 mais 4 igual a 8 e Q, a metade de 10 é 5, pode-se afirmar que. Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir se esses valores lógicos eles são verdadeiros ou falsos. Quanto que é 3 mais 4? 3 mais 4 é 7. 7 é igual a 8? Não. Então, a gente vai colocar um F aqui para a gente lembrar que essa proposição P ela é falsa. A metade de 10, quanto que é? 5. Então, colocamos aqui um verdadeiro. O que a gente vai fazer agora? Montar a tabela verdade de todas essas proposições. Só que a gente vai montar de acordo com a leitura. Então, vou ler a proposição que está proposta aí, a alternativa A, e vou criar a tabela verdade. Então, coloco aqui, ó, proposição P e proposição Q. Coloco as possibilidades de valores lógicos. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aí eu vou lembrar o seguinte. Primeiro eu tenho uma disjunção. Quem que é a minha disjunção? A minha disjunção é o ou. No ou, eu só tenho uma linha que é falsa, que é a última. Quando eu tenho as duas proposições simples falsas, o resultado lógico é falso. Então, eu coloco F e volto colocando aqui todo mundo verdadeiro. Beleza. Tendo a tabela verdade, agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, se eu pegar essas duas proposições, colocar o valor falso e o valor verdadeiro, que seria essa linha aqui, ó, falso com verdadeiro, o resultado lógico seria falso. E o que nós encontramos? Encontramos um verdadeiro. Então, esse item aí está errado. A gente já pula para o próximo. Beleza. Só que o próximo é uma conjunção. Então, eu vou fazer aqui a tabela verdade da conjunção. P e Q. A conjunção ela só tem uma linha verdadeira. As demais serão falsas. Então, a gente vai ter a primeira linha verdadeira. Depois eu vou ter ambas as proposições simples verdadeiras e as demais falsas. Coloco aqui um F para todo mundo. E agora a gente vai fazer a análise. A análise vai ser sempre nessa linha aqui. O resultado lógico agora vai ser falso.
E o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que vai ser verdade. O valor lógico de P conjunção com Q é verdade. Então, está errado. Agora, a gente vai colocar a próxima tabela verdade, que é o condicional. Proposição se P, então Q. Condicional. Só tem uma linha que eu tenho que lembrar, que é essa segunda aqui, ó. Vera Fischer, resultado lógico falso. Os demais casos são verdadeiros. E agora a gente vai fazer essa análise. Deixa eu até marcar aqui o que a gente já fez. A gente viu que era falso, ele disse que era verdade, ó. Então está errado. E agora a gente vai ter aqui o seguinte, o resultado lógico vai ser verdadeiro. A questão está dizendo que é falso. Beleza, eu já sei que é a letra D, mas a gente vai fazer a tabela verdade também do bicondicional e vai fazer a análise. É importante que a gente sempre faça a tabela verdade para poder se acostumar a ganhar velocidade e não errar na hora da prova. Na tabela verdade da condicional, qual que é o truque? Quando as proposições forem iguais, no caso aqui, tanto a proposição Q quanto a proposição P, elas têm o mesmo valor lógico. Aí você coloca verdadeiro. Onde é que eu vou ter essa situação também? Lá no F, ó. Falso com falso, resultado verdadeiro. Aqui eu vou ter falso e aqui eu vou ter falso. Agora a gente analisa. Vou colocar até um vermelho para a gente não se perder. Vou colocar aqui um vermelhinho. Ó, falso com verdadeiro, resultado lógico falso em uma bicondicional. O que ele está dizendo? O valor lógico de P bicondicional Q é falso. Alternativa correta da questão, letra D. Sabendo que o valor lógico da conjunção entre as proposições lógicas P e Q é verdade, então é correto afirmar que. Beleza, se ele falou que tem uma conjunção, a gente monta a tabela verdade da conjunção e analisa. A gente coloca aqui as duas proposições, P e Q, faz a conjunção entre elas, coloca todas as possibilidades de valores lógicos, a gente coloca aqui todas as possibilidades e faz a análise. O que é a análise dessa proposição do tipo conjunção? A conjunção ela só será verdadeira quando ambos os valores lógicos forem verdadeiros. No restante dos casos, o resultado é falso. Como ele falou aqui que a conjunção está sendo verdade, o que significa? Significa que tanto a tua proposição P quanto a sua proposição Q, elas são verdade. E é isso que a gente vai procurar dentro das alternativas. O valor lógico de P é falso? Não. O valor lógico de Q é falso? Também não. O valor lógico da negação, preste atenção, negação de Q é falso. Aqui é a tua proposição Q. Ela está verdadeira. Se você nega uma proposição que é verdadeira, qual é o resultado lógico que você vai encontrar? Você vai encontrar um falso. Por isso que isso aqui vai ser verdade. Note que na letra D, o valor lógico da negação, ele trabalha novamente com a negação, da proposição P é verdade. Não, se você tem uma proposição que é verdade e você faz a negação, o que você vai obter? Vai obter um falso. Ele está dizendo aqui que é verdade. Então, a alternativa correta da questão, letra C, sem sombra de dúvidas. Sejam as proposições P, 3 mais 4 igual a 9, e Q, a sétima letra do alfabeto oficial português, e a letra G. Nessas condições é correto afirmar que. Beleza. Como que a gente resolve esse tipo de situação aqui, né? Esse tipo de questão? Primeiro a gente avalia se as proposições P e Q elas são falsas ou verdadeiras. Então você coloca aqui as duas proposições e vai avaliar o valor lógico. 3 mais 4, ele é igual a 9? Não, então aqui vai ser falso. A gente vai marcar que aqui eu tenho o valor lógico da proposição P como sendo falso. A sétima letra do alfabeto oficial português é a letra G. Vamos colocar aqui as 7 primeiras letras. A, B, C, D, E, F e G. Então, como o G ele é a nossa sétima letra do alfabeto, significa que a proposição Q ela é verdadeira. Vou colocar aqui o que é verdade. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai construir as tabelas verdades de acordo com as alternativas. A primeira alternativa que ele está dando é uma disjunção. Então, a gente vai fazer a tabela verdade da disjunção entre duas proposições. Colocamos aqui as proposições P e Q, colocamos a disjunção entre essas duas proposições, que é representada por um Vzinho, as possibilidades lógicas, verdadeiro com verdadeiro, opa, aqui vai ser verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E colocamos as possibilidades lógicas, né? No caso aqui eu vou ter falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Quando você tem uma disjunção entre proposições, ela só será falsa quando ambas as proposições forem falsas. Então, só tem uma linha que vai ser falsa, o restante é verdadeiro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar essa situação aqui, ó. Proposição P, falsa. Proposição Q, verdadeira. A gente vai fixar falsa e verdadeira e vai olhar o valor lógico. Nesse caso aqui, o valor lógico é verdadeiro e ele está dizendo que é falso. Então, não é a letra A. A gente vai fazer agora a próxima tabela verdade. A próxima tabela verdade que a gente vai fazer é a tabela verdade da conjunção, que é o nosso I. Fazemos aqui o I,
colocamos aqui os valores lógicos. Deixa eu colocar aqui a canetinha, aqui vai ser verdadeiro, e o restante das situações será falso. E vamos ver o que ele está dizendo. Quando ele fala do i, nós vamos ter que encontrar um resultado falso. E aqui ele está dizendo que é verdade. Ó. O valor lógico da conjunção entre P e Q é verdade. Está errado. Agora nós temos um bicondicional para fazer. Tem que ser um pouco paciente para que você acerte a questão, uma questão tranquila. Coloca aqui a tabela verdade do bicondicional. Uma coisa, eu poderia ter feito a tabela verdade completa toda de uma vez e analisado. Eu prefiro fazer uma a uma por uma questão também de treino, né? Você vai treinando e vai conseguindo fazer sempre uma a uma e analisando cada ponto importante. Então aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter qual a análise que é feita quando você tem um bicondicional. Se você tem os valores lógicos iguais, o resultado é verdadeiro. Então você tem duas linhas que é verdade, que é a primeira linha e a quarta linha, porque você vai ter verdadeiro e verdadeiro, então verdadeiro. Falso e falso, o resultado também é verdadeiro, e entre eles nós vamos ter dois resultados falsos. Olhando lá o que foi dito, nós temos aqui que o resultado seria verdade. E olhando aqui na nossa tabela, o resultado é falso. Já sabemos que é a letra D, mas a gente vai colocar também a tabela verdade. Então, colocamos aqui a tabela verdade da nossa condicional. Deixa eu colocar aqui o preto. Aqui, ó. Se P, então Q. Qual é a linha que eu tenho que levar em consideração para poder montar minha tabela verdade? A segunda, que é o famoso Vera Fischer falsa. O restante vai ser verdadeiro. E aí, olhando, né, nas nossas alternativas, olhando para as alternativas, ó, o valor lógico do condicional entre P e Q, que é falso com verdadeiro, nessa ordem, importante ele colocar aqui nessa ordem, porque se fosse verdadeiro com falso, o resultado seria falso. Então, nessa ordem é verdade. É justamente o que nós temos aqui. A alternativa correta da questão será aqui a letra D. A letra D, deixa eu marcar aqui para não esquecer. Tá? Letra D, a alternativa correta. Considere a seguinte proposição P. O político foi incapaz de resolver os problemas anteriores e não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas. Então, temos aqui uma proposição composta. Sabemos que ela é uma proposição composta, pois temos a presença aqui de um conectivo. Esse conectivo aqui é uma conjunção. Verifica-se. Primeiro, a proposição político foi incapaz de resolver os problemas anteriores é verdadeira. Então, ele está garantindo que essa primeira parte da minha proposição composta ela vai ser verdadeira. A proposição político não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas é falsa. E a segunda parte da nossa proposição, essa segunda parte aqui, ela vai ser falsa. Beleza, temos uma proposição composta, onde eu tenho um conectivo, e esse conectivo vai dizer para nós se o resultado dessa proposição composta ele vai ser verdadeiro ou falso. Quando a gente analisa as alternativas com relação a uma proposição, ela vai ter duas respostas, ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. As demais opções elas vão estar erradas, você pode até riscar. Então temos aqui, assinale a alternativa que apresenta a conclusão correta sobre a proposição P a partir das condições dadas acima. Ele me deu as condições, que são os valores lógicos, e aí essa minha proposição P, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Quem vai definir isso? Quem vai definir se ela é verdadeira ou vai ser falsa vai ser o conectivo. Então a gente vai fazer a tabela verdade. Fazemos aqui a conjunção entre duas proposições. Propositalmente, a banca já usou aqui a letra P, então eu vou estar utilizando A e B, tá certo? Só para a gente não confundir, eu vou colocar aqui A e B. A minha primeira proposição vai ser a proposição A, a minha segunda proposição, proposição B. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Eu gosto sempre de fazer a tabela verdade para reforçar, para realmente aprender. Você só vai aprender a fazer a tabela praticando. Então, quando nós temos aqui os dois valores lógicos verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Nos demais casos, o resultado vai ser falso. Para a nossa questão, o que ele está dando? Ele está dando o seguinte, olha, eu tenho uma proposição P, essa proposição P ela tem a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa, e ela está ligada pelo I. Então, nós temos essa situação aqui que vai gerar para nós um resultado lógico falso. Então, a alternativa correta dessa questão, nesse caso, vai ser, deixa eu colocar um vermelhinho aqui, vai ser a letra A. Então, a proposição P será falsa. Então, só reforçando, sempre que você tem uma proposição composta, que você tem os valores lógicos das proposições simples, o resultado dela ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, nesse caso aqui, nós teríamos três opções que poderíamos eliminar. Ó, incompleta, indução e dedução, que são coisas que a gente vai ver nas próximas resoluções, né? Bem lá para frente mesmo, agora não.
Questão 36 da IBFC. Duas proposições A e B são utilizadas para compor uma nova. Na proposição composta, temos a negação de B e empregamos a condição ou de junção inclusiva para estabelecer a relação entre B e A. Analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso, tá? Então, aqui a gente vai fazer análise com relação aos valores de A e B, com essa condição que ele está fornecendo, para a gente verificar se o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Então, vamos interpretar certinho a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar aqui certinho que eu tenho duas proposições, A e B, e elas vão compor uma proposição nova, no caso, uma proposição composta. Essa proposição composta, por quem que ela vai ser composta? É importante a gente lembrar isso. Vai ser composta pela negação da proposição B e também o conectivo que nós vamos ter aqui vai ser uma disjunção inclusiva, apenas o ou. Então, vamos fazer essa relação. Fazendo a relação, vai ficar assim. Ó. Temos a proposição, vai ficar não B ou A. Então, essa vai ser a relação que nós vamos utilizar. Como nós temos aqui uma proposição do tipo disjunção inclusiva ou apenas disjunção, dependendo da banca, vai utilizar apenas a palavra disjunção. Nós vamos compor a tabela verdade para uma proposição desse tipo. Colocamos aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Colocamos aqui a disjunção entre elas e fazemos todas as possibilidades. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. É importante demais sempre estar fazendo a tabela verdade para poder memorizar. Então, se você memoriza certinho, jamais vai errar uma questão como essa. Aqui nós só temos uma condição que dá falso, que é quando eu tenho as duas proposições simples falsas. O restante dos casos vai ser verdadeiro. Agora, a gente vai aplicar essa proposição composta, que foi a nova proposição que ele está dizendo, compor uma nova, que é essa daqui, considerando esses valores lógicos. Então, eu vou ter o seguinte, ó, não B ou A. Como eu tenho aqui o primeiro e o meu A é verdadeiro e o B é verdadeiro, então, no caso, não B vai ser falso, a negação de B aqui vai ficar falso, vamos ter um ou, e o nosso A é verdadeiro. Aí, a gente vem aqui na tabela verdade e verifica esses valores. Ó. Falso com verdadeiro, qual é o valor lógico? Verdadeiro. Então, aqui dentro, nós vamos colocar um Vzinho. Resultado lógico dessa proposição aqui vai ser verdadeiro. Agora, quando eu tenho o A falso e o B verdadeiro, o que vai acontecer? Deixa eu colocar até outra cor para a gente ir separando. A segunda proposição aqui que ele está colocando, né? Os valores para a proposição composta. Nós vamos ter aqui, se ele está me dando um B verdadeiro, então não B vai ser falso. Então, vai ficar falso ou o meu A que é falso também. Olha só que legal, a única condição que eu tenho na minha tabela verdade da minha disjunção que vai gerar um resultado falso. Então, beleza, coloco aqui um falso, coloco dentro do parênteses que é um F. Agora, a gente vê aqui o resultado de B que ele está me dando é falso, então aqui nós vamos ter um verdadeiro. Deixa eu colocar também outra cor para a gente não confundir. Vou colocar esse rostinho aqui. Vai ficar assim, verdadeiro, porque se ele me deu B falso e eu estou colocando aqui não B, eu vou colocar verdadeiro. Ou o A que é falso. Resultado lógico, vamos olhar aqui, ó, verdadeiro com falso, resultado lógico, verdadeiro. Então, colocamos aqui dentro verdadeiro e vamos ver nossa sequência correta onde? Verdadeiro, falso e verdadeiro vai estar aqui na letra D. Ó. Letra D, alternativa correta dessa questão. Na tabela verdade abaixo, R representa o valor lógico da operação P condicional Q. Se P, então Q. Então, ele me mostra aqui que essa letrinha R, ela está equivalendo a S condicional. Se P, então Q. Tudo bem. Em que P e Q são proposições e V e F é verdadeiro e falso. Nessas condições, o resultado da coluna R, que é o que a gente vai colocar aqui como operação dessas proposições, deve ser de cima para baixo, respectivamente. Só que ele está utilizando aqui o P e Q. Por que ele faz isso? Porque ele quer saber se você aprendeu a tabela verdade da condicional ou se você decorou. Na tabela verdade da proposição do tipo condicional, nós só temos uma linha onde o resultado vai ser falso, que é quando a gente tem aí o verdadeiro e falso. Então, dentro dessa proposição aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar a linha que tenha verdadeiro e falso e vai colocar o resultado lógico como falso. O restante, se não for VF, a gente coloca verdadeiro. Está feita a nossa resolução. Então, eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. De cima para baixo, VV, FV. Qual a alternativa correta da questão? Vamos procurar aqui, ó, letra D, sem sombra de dúvidas. Então, cuidado com as letras que você aprende com a decoreba da tabela, tá? Não é para decorar isso aqui, não. É para entender o que acontece com essas duas proposições para gerar o valor
o resultado dessa proposição composta. Então, nesse caso, a gente observa apenas pelo V e o F, coloca falso onde tiver, o restante pode colocar verdadeiro e procurar a alternativa correta. Questão 38 da IBFC. Assinale a alternativa correta. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é falso se. Então, vamos construir a tabela verdade desse bicondicional. Colocamos aqui duas proposições. Deixa eu colocar aqui mais para o alto. Proposição P e proposição Q. Pode ser qualquer letra, mas usualmente a gente usa P e Q. Então, colocamos aqui o condicional entre essas duas proposições. Colocamos todas as combinações de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aí a gente vai colocar o resultado lógico desse condicional. Qual é o resultado lógico desse condicional? Desse bicondicional, né? Quando é que eu vou ter um bicondicional verdadeiro? Quando eu tiver os valores lógicos iguais. Então, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Quando eu tenho o resultado lógico falso e falso, o resultado lógico vai ser verdadeiro, porque eles são iguais. Aqui no bicondicional é como se fosse uma balança. Então, se ela estiver em equilíbrio, se o valor lógico que você coloca de um lado for igual ao que tem do outro, se P for igual a Q, então ela fica em equilíbrio, isso aqui é verdade. Se for diferente, a gente coloca falso. Beleza, agora a gente vai fazer a análise das informações aqui das alternativas. Os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Se as duas proposições tiverem os valores falsos, o resultado é verdadeiro. E como ele quer que seja falso, né? Assinale a alternativa correta. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é falso. Então, quando é que ele vai ser falso? Se eu tiver a primeira parte verdadeira e a segunda falsa, ou se eu tiver a primeira parte falsa e a segunda parte verdadeira. Segunda alternativa, letra B. O valor lógico de cada uma das proposições for verdade. Se os dois forem verdade, o resultado também vai ser verdade. Então, aqui está errado. Então, vamos colocar aqui um x. O valor lógico da primeira proposição for falso. Olha só. Se o valor lógico da primeira proposição, como ele não está falando da segunda, ele está garantindo que só com essa informação aqui eu já consigo ter o resultado falso. Não, eu preciso saber o que tem do outro lado. Se for falso, o resultado é verdadeiro. Se o resultado aqui, se eu tiver um falso com o verdadeiro, o resultado vai ser falso. Então, essa informação ela é insuficiente para a gente garantir que o resultado vai ser falso. Então, aqui, vamos marcar como errado. O valor lógico da segunda proposição for falso, também vai estar errado. E aqui, letra E, somente uma das proposições tiver o valor lógico falso. Se somente uma tiver o valor falso, olha só, vou tirar aqui todos os círculos que eu fiz aqui, se somente uma. Se eu tenho essa daqui, essa linha aqui, se eu tiver só uma sendo falso, o resultado lógico vai ser falso. Se eu tiver aqui somente uma sendo falso, o resultado lógico vai ser falso. E aí, a minha questão passa a estar correta. Então, nesse caso aqui vai ser a letra E. Cuidado com esse tipo de informação aqui, O valor lógico da primeira proposição for falso. Que você poderia olhar para cá e dizer, não, se a primeira for falsa, então eu vou ter um resultado lógico falso. Não, aqui só vai ser correto se só uma for falsa. Então, a alternativa correta à questão, letra E. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico. Então, aqui nós vamos fazer essa conjunção entre P e Q e verificar se ele é falso. Colocamos aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Colocamos as possibilidades de valores lógicos para essas proposições, para a gente construir nossa tabela verdade. Então, colocando todos os valores lógicos, agora a gente vai fazer a conjunção. E ele está dizendo o seguinte, a conjunção é o nosso I. Aqui eu tenho P e Q. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando eu pegar essa proposição que é verdadeira e juntar com essa proposição que é falsa, o resultado lógico vai ser falso. A conjunção entre P e Q é falso. Então, a gente vai pegar essa linha aqui e vai analisar o que dá. Quando nós temos uma conjunção entre duas proposições, nós só vamos ter a primeira linha verdadeira. Verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico vai dar verdadeiro. O restante vai ser falso. Como ele está garantindo aqui para nós o seguinte, dizendo que quando eu junto essa proposição verdadeira com essa proposição falsa, e o meu conectivo é uma conjunção, o resultado lógico é falso. Então, de cara aqui, essa alternativa aqui ela já está correta. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer todas as demais. Se você está estudando para o concurso, é importante aprender a fazer todas elas, porque pode ser que caia diferente, né, na sua prova. Então, a disjunção. Quem é a disjunção? É o P ou o Q. Deixa eu colocar aqui na mesma cor que estava antes, só para não ficar diferente, né, o roxinho.
Então, vamos colocar aqui, ó, P ou Q. Aqui é o OU. Lembrar dos símbolos também, é uma banca que cobra os símbolos, cobra bastante coisa com relação à parte simbólica. Agora a gente vai colocar o OU. O OU só tem uma linha que é falsa, que é quando a gente tem as duas proposições falsas. O resultado é falso. O restante dos resultados vai ser verdadeiro. Note que aqui, ó, na letra B, ele está dizendo que quando a gente faz a disjunção, o resultado lógico é falso. A gente vai analisar para todos essa linha aqui. O resultado no OU seria verdadeiro. Então aqui está errado. Agora nós temos um bicondicional. Bicondicional aqui, vamos fazer bonitinha a tabela, né? Bicondicional é o se somente se. No bicondicional, o que acontece? Nós temos o seguinte. Quando os valores lógicos dessas proposições aqui, tá? A gente analisa sempre com base nessas duas proposições. Nessas duas proposições simples. Quando o resultado delas é igual, o resultado lógico aqui é verdadeiro. Então, eu vou ter duas linhas verdadeiras, que é essas duas aqui, ó, verdade, verdade. E essa parte interna aqui vai ser falso. Como ele está dizendo que o bicondicional entre P e Q é verdade, a gente olha aqui, ó, o resultado. Falso. Então, isso aqui está errado. Agora, a gente tem aqui o condicional. Vamos fazer esse condicional. Como é que a gente faz uma proposição do tipo condicional? É um se e... É um se então, né? No caso, é só uma setinha, ó. Se então. Se P, então Q. Valores lógicos no condicional. Tem uma linha só a ser observada, que é essa daqui. Verdadeiro e falso, o resultado lógico vai ser falso. Restante dos casos, coloca verdadeiro. Bom, tá montada a tabela, agora a gente vai fazer a análise. O condicional entre P e Q nessa ordem é verdade. Nessa ordem, ó, verdadeiro com falso, no meu condicional, o resultado lógico é falso. Então tá fora. E a letra E. Da negação entre a disjunção entre P e Q é verdade. Da negação, mas da negação o quê? O que eu vou fazer? Da negação entre, né? Aqui o valor lógico. Então é correto afirmar que o valor lógico da negação entre a disjunção entre P e Q é verdade. Então nós já temos isso aqui. Vamos interpretar certinho o que ele está dizendo. Quem que vai ser a negação dessa disjunção? A minha disjunção está aqui. O valor que eu encontrei foi verdadeiro. Então, quando a gente fizer a negação dessa disjunção, quando a gente pegar esse valor lógico aqui, que está verdadeiro, que ele está correspondendo à disjunção, quando eu fiz ó, P ou Q, usando esses valores lógicos, usando aqui verdadeiro ou falso, o resultado lógico foi verdadeiro. Tudo bem. Quando a gente faz a negação de uma proposição que é verdadeira, ela passa a ser falsa. E aqui ele está dizendo que a negação entre a disjunção entre P e Q é verdade. Então, também vai estar errado. Alternativa correta, a letra A. Se você já está acostumado com as questões da banca, se você já tem total segurança, pode fazer apenas a letra A, já marca e já passa para a próxima alternativa. Para a próxima questão, aliás. Vejo você na resolução da questão 40. Questão 40 da banca IBFC. O valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso. Desse modo, é correto afirmar que... Beleza, eu tenho aqui o valor lógico das duas proposições. Agora a gente vai analisar as alternativas. O valor lógico da negação... Negação de quem? Da disjunção entre P e Q é verdade. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, quando você negar P ou Q, o resultado disso aqui vai ser verdadeiro. Como é que a gente descobre isso? Vamos montar a tabela verdade. A gente coloca aqui duas proposições quaisquer, coloca todas as possibilidades de valores lógicos para as proposições e aí a gente vai fazer a nossa disjunção. Primeiro a gente faz a disjunção, depois a gente faz a negação. Então, colocamos aqui P ou Q, tá? O símbolozinho é um V. Começamos a fazer aqui pela última linha, pois só essa linha aqui vai ser falso, o restante vai ser verdadeiro. Então, eu só vou ter um resultado lógico falso numa proposição do tipo disjunção, que é o nosso OU, quando eu tenho as duas proposições simples sendo falsas. Se eu não tiver, se uma das duas ou as duas forem verdadeiras, vai aparecer o verdadeiro. Beleza. Agora nós vamos analisar aqui. Eu tenho P que é verdade e eu tenho Q que é falso. Então, eu estou analisando essa linha aqui, ó. Verdade, o meu P é verdade e o meu Q está sendo falso. Tudo bem, no nosso OU, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Porém, como ele está falando da negação... Quando ele está falando aqui da negação, ó, olhando para cá, ele quer a negação dessa disjunção, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor que seria verdade, tá? Esse valor que seria verdade, e nós vamos fazer a negação e ele vai passar a ser falso. Então, o resultado lógico aqui seria falso e não verdade. Então, isso aqui está errado.
Tudo bem, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo as demais. A negação da conjunção. A conjunção é o nosso I. Então, temos aqui P e Q. Agora, a gente vai fazer a conjunção. A conjunção só tem uma linha verdade, porque quando eu tenho as duas proposições simples verdadeiras, o restante vai ser falso. Então, coloco aqui falso. O resultado lógico que nós queremos é esse aqui. E ele está dizendo o seguinte, ó, se aqui a minha conjunção, o resultado lógico é falso, quando eu fizer a negação de P e Q, o que vai acontecer? Se o meu resultado lógico aqui dentro ele é falso, quando eu faço a negação, o resultado lógico passa a ser verdadeiro. Ele está dizendo que é falso, então está errado. O valor lógico do condicional entre P e Q nessa ordem é sempre importante e é algo que a banca sempre coloca, essa palavrinha aqui, ó, nessa ordem. Então, entre P e Q, o condicional ele está dizendo que é falso. Então, a gente vai vir aqui, ó, P, se P, então Q, que é a nossa proposição condicional. Colocamos aqui o seguinte, ó, verdadeiro com falso, o resultado lógico vai ser falso. Nos demais casos, nós vamos ter aqui verdadeiro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse condicional vai ser falso, então ele está me dando aqui o item correto na letra C. Agora, a gente vai fazer essa letra D. O valor lógico da negação do bicondicional entre P e Q é falso. Bicondicional, se P, então P, se somente se Q, aliás, né? Quando eu tenho ambos iguais, resultado lógico é verdadeiro. Então, eu vou ter duas linhas aqui que são verdadeiras, que é a primeira e a última, e as do meio vão ser falsas. Como ele está querendo a negação, tem que sempre estar atento, tá? Que ele está usando a negação. Então, quando a gente faz a negação entre P, se P ou... Aliás, P, se somente se Q, nós estamos negando o resultado lógico das proposições, onde uma é verdade, que é a proposição P é verdade, e a outra proposição, ela vai ser falsa. Quando a gente olha aqui na tabela verdade, nós temos aqui verdadeiro com falso, o resultado lógico seria falso, só que a negação de uma proposição falsa vai gerar para nós uma proposição verdadeira. Como a questão está dizendo que é falso, isso aqui vai estar errado. Então, todas as letras foram discutidas, a alternativa correta da questão, letra C.